E aí, pessoal? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente está aqui para fazer uma conversa ainda sobre neurofisiologia e especialmente para falar sobre os mecanismos fisiológicos relacionados a um tipo de atividade que é inerente à nossa existência, que no caso é o movimento, né? O movimento normalmente nos traz a ideia de algo inercial, né? Se nós associarmos à física, ou seja, o movimento é quando acontece uma literalidade na mudança de estado físico de uma matéria, né? Então, do ponto de vista físico, ela transiciona do ponto A para o ponto B. Né? Mas a nível de fisiologia, o movimento pode acontecer mesmo em condições que pareçam que ele não existe, né? Então, por exemplo, é óbvio dizer que se eu pedir para vocês imaginarem uma situação de movimento, vocês podem imaginar um atleta pedalando, correndo, um nadador, enfim, situações que mostrem eximiamente o funcionamento de boa parte da nossa musculatura esquelética. Entretanto, a nível fisiológico, o movimento também é considerado quando, por exemplo, a gente está deitado na nossa cama, à noite em sono profundo. Por quê? Porque nós entendemos que, mesmo numa situação de repouso, o nosso corpo mantém ele mantém contato com os nossos músculos e com as nossas vísceras e com os nossos tendões o tempo todo, né? Esse é um fenômeno chamado de propriocepção. A propriocepção é um fenômeno sensorial que é autoexplicativo. Então eu tenho receptores sensoriais acoplados nos meus tendões, nos músculos, ao longo da nossa pele, receptores de estiramento, enfim, que detectam a posição dessas estruturas. É por isso que, por exemplo, se eu pedir para você, do jeito que você está agora, fechar os olhos, e aí você fecha os olhos, e eu peço para você me descrever como tá o teu braço direito, de que jeito ele tá, você consegue me descrever perfeitamente. Porque mesmo que você não esteja vendo o seu braço, você sente exatamente se ele tá suspenso, né, aqui pendurado ao lado do teu corpo ou em cima de uma mesa, porque esse conjunto de receptores avisam ao nosso cérebro a posição, as posições dos nossos membros por meio desses receptores que estão entranhados no meio das fibras musculares, né, os fusos musculares. E eles, mesmo que a gente esteja na nossa cama dormindo à noite, eles ficam tonicamente o tempo todo, constantemente enviando esses sinais, esse feedback para o nosso sistema nervoso central, para que ele saiba exatamente o posicionamento do nosso corpo. E isso é movimento também, tá? Então percebam que o movimento é uma atividade que também ocorre fora daquele espectro óbvio que é um corredor, um nadador, sabe? Um surfista, tá? E é por isso que esse movimento é tão importante, porque é ele que vai possibilitar a nossa interação com o mundo que nós vivemos, né? Desde o nascimento, nós começamos a treinar a nossa movimentação, né? Seja o bebê no início da sua vida extrauterina, quando ele começa a levar as mãos à boca, ou então quando ele já está um pouco maiorzinho, né? Ele fica assim, meio que encarando os seus próprios dedos e descobrindo a si próprio, descobrindo que aqueles dedos fazem parte do seu corpo e tentando entender como é que funciona essa máquina. Ele tenta mexer só esse, mas mexe os dois juntos, sabe? É um processo de descoberta que inicia logo no nosso nascimento. Tá? E esse é um processo que pode sofrer alterações, ele é um processo muito fino e é ajustado conforme nós vamos aprendendo. Porque, citando ainda o exemplo do recém-nascido, no início, quando nós aprendemos a nossa marcha bípede, né, sobre os dois pés,
Nesse início, nós tropeçamos, caímos, não temos um senso de equilíbrio muito bom, então a gente acaba realmente não tendo um movimento, uma marcha regular. Mas vocês percebem que à medida que nós vamos crescendo, esse movimento, ou melhor, o controle desse movimento vai ganhando muito mais destreza. E essa destreza, a ponto de, quando nós somos adultos, conseguirmos subir uma escada ao mesmo tempo que cantarolamos uma música e prestamos atenção na letra dela que está no nosso fone de ouvido, enquanto digitamos no celular mandando uma mensagem para alguém dizendo que está chegando. Caramba, a gente faz isso inconscientemente, sem nem perceber. Ou seja, o movimento ele vai sendo aperfeiçoado conforme nós vamos vivendo, conforme o nosso sistema nervoso amadurece e conforme nós vamos explorando as nossas capacidades de nos movimentarmos. Beleza? E aí vocês veem, por exemplo, a importância dos estímulos sensoriais para o nosso movimento. Então, olha só, os estímulos sensoriais, eles dizem respeito àquelas sensações somáticas, né? Temperatura, o tato, a dor, né? Visual, os estímulos visuais, auditivos, né? Os sentidos especiais como um todo, a nossa palatação, que é a gustação, né? A nossa audição, a visão, a olfação, mesmo que não seja um sentido especial, mas o nosso tato, a nossa percepção, enfim. Esses estímulos sensoriais, mesmo que sejam de natureza sensitiva, e o nosso cérebro tem uma área específica para processar os sentidos, enquanto tem uma outra específica para processar o movimento, não, apesar disso acontecer, apesar de haver essa diferenciação, essa dicotomia didática, tudo no nosso cérebro acontece ao mesmo tempo, tá? O nosso cérebro integra tudo. O que é sensorial participa da formulação do movimento. E o movimento realizado retroalimenta a sensibilidade. Então, a ideia aqui é que tudo acontece tudo muito juntão, ao mesmo tempo, tudo se integra, todas essas informações diferentes no cérebro conversam. E isso é muito lindo, muito poético. Tá? Então, por exemplo, eu usei agora o exemplo da pessoa que está subindo uma escada, cantarolando uma música, enquanto está prestando atenção na letra dela pelo fone de ouvido, enquanto digita no celular. Todas essas funções possibilitam aquela gama de movimentos que aquela pessoa está fazendo. Entretanto, as funções sensoriais permitem esse movimento. Por quê? Porque quando a pessoa começa a subir uma escada, ela põe o primeiro pé no degrau. E aí, quando ela põe o primeiro pé no degrau, ela já está aqui com o celular. Ela está olhando para o chão, obviamente, mas ela não está prestando atenção na escada, ela está prestando atenção aqui no WhatsApp. À medida que ela coloca o primeiro pé no degrau, a cabeça dela, o cérebro dela, calcula exatamente a distância do próximo degrau e a sua outra perna já sobe na altura ideal para alcançar o degrau de cima. E aí você vai subindo a escada sem nem prestar atenção, digitando no celular. Isso é incrível, isso é muito lindo, porque mostra essa capacidade nervosa de fazer cálculos e de interagir com o mundo. O movimento nada mais é do que a forma do nosso corpo de conversar com o mundo. E é por isso que os estímulos sensoriais são importantes. Quando você pisa no primeiro degrau da escada, você sente a escada. Tá, cheguei no chão firme, e aí você inicia o movimento. Imagine nessa mesma situação, se você tá ali distraído e um dos degraus da escada tá ausente ou tá quebrado. Vai chegar um momento que você tá ali naquela marcha de subida, e aí o seu pé vai dar vai cair, você vai se desequilibrar e acabou. Né? Porque faltou essa sensibilidade ali no teu pé, na sola do teu pé, do próximo degrau. E aí o movimento foi comprometido, ele vai ter que ser reorganizado depois. Tá? Então vocês entendem que para o movimento acontecer é necessário que os estímulos sensoriais funcionem conjuntamente, tá? Para que tudo ocorra de uma forma fina, regulada, respeitosa para nossa segurança.
Beleza? E aí, agora que nós já sabemos especialmente como o movimento é importante para a nossa interação com o mundo, com as circunstâncias ambientais, com as intempéries ambientais, agora eu acho que nós já estamos preparados para entender o procedimento de hierarquia entre os movimentos, né? Ou seja, a hierarquia traz uma ideia de uma relação de poder, na qual existe um mais poderoso, um intermediário e outro menos poderoso, né? Eu acho que vocês entenderam, basicamente. E do ponto de vista nervoso, isso também existe no nosso cérebro. Aliás, no nosso sistema nervoso central, né? Porque tudo acontece de uma forma coordenada, bem compassada, tipo um maestro. E aí, a nível de hierarquia, esses movimentos vão ter graus de importância, sendo um deles, que é um grau menor, um intermediário e outro maior. Eu sei que eu usei o termo importância, mas eu acho que não era bem isso que eu deveria ter colocado. Na verdade, a hierarquia dá a ideia de o grau de influência de um movimento sobre o outro, né? Então, sobre esses tipos de movimento, nós temos os movimentos reflexos, posturais e voluntários. Eu acho que de todos esses, o mais fácil de começar e assimilar são os reflexos. Os reflexos são movimentos estereotipados, são inconscientes. Nós não pensamos neles e eles são os mesmos, seja para um japonês, seja para um russo, seja para um brasileiro, tá? São respostas estereotipadas, nervosas, especialmente com uma função de proteção na maioria das vezes. E aí os reflexos são movimentos rápidos, e isso nos dá a entender uma consequência muito importante. Os reflexos, por serem movimentos rápidos, eles são integrados muito rapidamente. Ou seja, as respostas desses reflexos são muito rápidas e elas não precisam do nosso cérebro. De que forma eu quero falar? Imagine, por exemplo, que você está de costas e aí você tá escorado, né? E aí você vai tentar se ancorar, vai tentar se sustentar o peso da tua mão em algum lugar. E aí você acaba encostando num lugar quente. Imediatamente você tira a mão de lá, entende? E aí depois você olha para trás, aí você identifica com seus olhos que tinha uma chapa quente ali. Aí você pensa, caramba, tinha uma chapa quente ali, tá? O que eu quero dizer com isso? Você não estava olhando para aquela chapa quente, você estava de costas e encostou a sua mão acidentalmente. Você nem viu o que era, nem nada, nem pensou sobre o que era, nada. Você só sentiu a temperatura absurdamente quente e se afastou. Só depois que você olhou para trás, seus olhos viram, o estímulo foi para o cérebro. Interpretei, isso é uma chapa quente, tá? Ou seja, os reflexos são respostas mais rápidas do que, por exemplo, algo voluntário. Os reflexos são respostas dadas pelo nosso corpo que independem da nossa consciência. Exemplo esse que eu acabei de falar agora, essa informação de dor da temperatura extremamente quente foi o suficiente para desencadear essa resposta reflexa, tá? Só depois que você se virou para discriminar qual era a fonte daquela dor. Então, em termos práticos, como que isso se traduz? Eu tenho um estímulo aqui na periferia. Esse estímulo, que é a temperatura alta daquela chapa quente, vai ser recebido por um neurônio, por uma célula sensorial. Ele conduz essa informação, afere essa informação até o corno dorsal da medula e, esse é o segredo, aqui mesmo, na substância cinzenta, essa informação é passada para um neurônio motor por um interneurônio. E daqui mesmo, esse motoneurônio, né, esse neurônio motor, motoneurônio, já volta lá para tua mão, para os músculos da tua mão, para contraírem e você afastar a mão rápido de lá. Depois é que essa informação sobe
e chega lá no teu cérebro e você vai tentar entender o que aconteceu. Dá um delayzinho, tá? Por isso que a resposta reflexa é mais rápida. Ela vem, entra, bate e volta aqui, ó. Só a nível de medula. Os reflexos são respostas de medula. Vem, entra, bate e volta aqui, ó. Nesse nível. Já os movimentos mais coordenados, que exigem o córtex, né? Eles são mais lentos, eles têm uma velocidade menor do que os reflexos, por exemplo. E nessa situação, os reflexos, por exemplo, eles podem ser controlados, tá? Eles são passíveis de serem controlados. Ou seja, se você quiser ficar, você vai encostar, aqui tem uma área quente, uma região quente, fervendo aqui, ó. Se eu sei que tá quente e eu quiser encostar mesmo assim, eu posso encostar e deixar lá ou até meu dedo morrer, né, criar uma lesão ali, ou se alguém tiver me oferecendo um pix, né, eu posso ficar ali por uns 5 segundos, se for aposta, né? Beleza? Os reflexos podem ser controlados, tá? O nosso segundo tipo de movimento são os movimentos posturais. Os movimentos que envolvem a postura, eles não vão acontecer a nível de medula, porque a medula, ela não consegue receber esses sinais que eu falei agora há pouco, né, sensoriais. Os sinais sensoriais são importantes para o movimento, tá? Por que que a medula não consegue receber essas informações sensoriais? Porque elas não chegam aqui. Né? Então a informação dos nossos dois ouvidos, ela é conduzida para o encéfalo, a dos nossos dois olhos para o encéfalo, para o córtex visual, a do paladar para o córtex gustatório, tá? Então as informações sensoriais são conduzidas para as vias encefálicas, para as vias superiores do sistema nervoso central. Por isso, os mecanismos posturais, eles vão ser regulados principalmente por estruturas no tronco encefálico, tá? É justamente isso. E é mais ou menos algo sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então nós falamos sobre os comportamentos reflexos, falamos sobre os comportamentos posturais que estão relacionados à manutenção da nossa postura. Então, os movimentos posturais são movimentos que são executados graças a informações sensoriais que algumas áreas do tronco encefálico recebem, né? Então, por exemplo, não é postura? Então, uma informação de propriocepção chega aqui no tronco encefálico. E aí também tem informação do nervo vestíbulo coclear, né, que é o par 8 de nervos cranianos, chega aqui também. Tudo isso, essas informações de entrada aqui dentro são interpretadas e são geradas respostas para os nossos músculos, os músculos do pescoço, para manterem a nossa cabeça sempre na linha média e acima dos nossos ombros, músculos das nossas costas, para manter a nossa postura ereta e não cair nem para frente nem para trás, ou para um lado ou para o outro, né? Músculos ainda no pescoço, né, para não deixar a nossa cabeça ficar assim, sempre inclinada assim, ó, como se a gente tivesse com a cabeça torta. Né? Então essas informações são o tempo todo retroalimentadas por esses estímulos sensoriais. Por isso que, se uma pessoa tem uma perda dos sentidos somáticos, ela também pode ter erros posturais. Tá? Então uma pessoa que tem rompimento de tímpano, ela tem um processo que acaba, um processo traumático grave, que acaba lesionando a cóclea e as estruturas da orelha interna, ela com toda certeza vai ter uma dificuldade postural. Por quê? Porque o tronco encefálico regula a postura da nossa coluna, da nossa cabeça, enfim, graças às informações que estão entrando aqui desses órgãos sensoriais. Se aconteceu dano no sistema neurovestibular, né, lá na cóclea, lá na orelha interna, enfim, que está associado a processamento dessas informações, isso aqui para de chegar aqui e a resposta motora para regular a postura sai toda errada. Beleza? Show? E aí, por fim, a gente tem também os movimentos voluntários. Os movimentos voluntários nessa hierarquia são completamente soberanos. Por quê? Porque eles são os mais complexos, os mais finos e eles são gerados a partir de uma vontade cortical. É a nível de cérebro.
tá? É a nível de área de associação, beleza? Então, os movimentos voluntários, eles são soberanos nessa hierarquia. Por quê? Porque se a minha postura é estar em pé, ereto, né, com a coluna esticada de boa, e eu, sei lá, precisar, não sei, eu vou precisar brincar de cachorrinho com o meu filho ou com alguma criança da escola. Eu não sei, acabei de inventar esse exemplo, tá bom? Então, nesse momento, esse controle voluntário exerce um poder, eita, entre muitas aspas, um poder, essa vontade, esse comando voluntário envia sinais para as regiões do tronco encefálico que controlam a postura, e é como se ele dissesse, olha só, agora você tem que ficar com os dois joelhos no chão e com as mãos também, porque nós vamos imitar um cachorrinho, beleza? E aí você fica e começa a brincar lá com a criança, tá? Ou seja, um comando cortical anula um comando postural. O surfista, ele fica daquele jeito todo estranho em cima da prancha, né? Com os joelhos fletidos, meio assim, parecendo aqueles personagens do Street Fighter se mexendo assim, sabe? Esse é um comando voluntário. O cara lá que vai bater a bola do beisebol, ele fica com os joelhos flexionados, fica todo com a postura coisadona, assim, bem estranha, para se preparar para isso, né? Então, o córtex é soberano nesse sentido, porque ele pode alterar o padrão de postura e o reflexo também. Lembram que eu falei que se falarem para você que vão te dar um pix porque você vai ficar 5 segundos com a mão numa chapa quente. Aí você fica lá contando até 5. Tem um estímulo doloroso ali. Mas você tá cancelando ele. Sua mão fica ali, tá? Então, o córtex, né, os movimentos voluntários nessa hierarquia acabam sendo soberanos. Eles se sobressaem em relação aos reflexos e posturais em algumas situações, tá? Então essas situações são muito importantes para que a gente venha entender de fato como que tudo isso se organiza. E aí, agora que nós já sabemos quais regiões produzem esses três tipos de movimento, né? Os reflexos a nível medular, os movimentos posturais a nível de tronco encefálico e os movimentos voluntários a nível cortical, agora nós vamos entender como que os movimentos gerados nessas regiões são enviados para os locais onde eles têm que ser executados, tá? Como eles vão ser enviados. Então aqui a gente está vendo uma imagem, né? De uma seção transversal da medula, e aqui nós vamos entender, ou pelo menos tentar, como funciona esse trajeto dessas vias, né, desses tratos, vamos acostumar o termo, que trazem essas informações de movimento, tá? Então, nós temos dois sistemas de vias que trazem essas informações a nível superior para baixo, né, que descendem, tá? Vias descendentes. Nós temos o sistema medial e o sistema lateral. Essas nomenclaturas medial e lateral se referem ao posicionamento desses tratos ao longo dos funículos da substância branca da medula, né? Então essas vias mediais aqui, ou ventromediais, né, como esse livro de neurociências chama, elas são o trato tectoespinal, os tratos vestíbulo-espinais, né, é uma dupla, tá? E trato retículo-espinal contínuo, e ele também tem um componente bulbar, certo? E o sistema lateral é porque eles se encontram aqui, ó, nessas regiões laterais da medula, que são o trato córtico-espinal e o rubro espinal. E agora nós vamos entender o que cada um faz e que tipo de informação eles trazem. Bem, então essa imagem aqui mostra o tronco encefálico, certo? Aqui a gente está vendo ele de trás, posteriormente, tá? E aí tem uma estrutura aqui que vai ser importante para o início dessa via, desse trato que traz essa comunicação de movimento postural, né? Aqui nós temos esses processozinhos que nós chamamos de colículos, tá? Aqui na região do colículo superior desce a via do trato tectoespinal,
beleza? O trato tectoespinal inicia justamente aqui, porque é aqui onde os colículos estão é o teto do mesencéfalo, né? Por isso tectoespinal, beleza? E aqui essa informação dos colículos superiores desce nessa região aqui, ó, que nós acabamos de ver no trato tectoespinal, nessa achura aqui mais escurinha. E daqui ela vai, né, para neurônios motores, que estão nessa região aqui, ó, dos cornos anteriores, dos cornos ventrais da medula, beleza? E essa via tectoespinal, ela é muito importante. Por quê? Porque notem que os colículos, a região dos colículos aqui no teto do mesencéfalo, eles estão diretamente relacionados a sinais, né? Eles recebem sinais da retina, que está lá nos nossos olhos, beleza? Informações do córtex visual, que processa a imagem que nós enxergamos, algumas informações somatosensoriais e algumas informações auditivas. E aí, o que é que a região dos colículos fazem com essas informações, né? Normalmente, todas essas informações associadas à nossa visão, córtex visual, retina, eles servem como um estímulo para regular a posição dos nossos olhos em relação à nossa cabeça, né? Então, se vocês, por exemplo, verem aí se vocês mexerem a cabeça ao mesmo tempo que vocês mexem os olhos olhando para o espelho, vocês vão perceber que quando você mexe a cabeça para um lado, os olhos vão para o outro, né? Imagine se os nossos olhos acompanhassem o movimento da nossa cabeça. Quando a gente estivesse numa maratona, a gente ia enxergar tudo assim, ó, quando a gente corresse. Mas a gente não enxerga tudo assim, porque quando a gente corre ou quando a gente mexe a cabeça, os olhos fazem um movimento contrário, tá? Então esse ajuste ocular é uma coisa involuntária e tá a nível de tronco encefálico e é aqui na região dos colículos que ela acontece, beleza? Um reflexo é muito interessante. Cara, isso é incrível, cara. Eu falaria disso o dia inteiro, meus amigos. Alguns reflexos, aliás, não são reflexos, mas alguns comportamentos completamente involuntários, acho que eu achei o termo que melhor coloca tudo isso. Alguns comportamentos involuntários que tem, né, quando a gente coloca lá numa ressonânciazinha, a gente consegue ver essas regiões aqui do teto do mesencéfalo piscando mais, aqui na região dos colículos superiores, no início do trato tectoespinal, a gente consegue entender ou inferir por alguns estudos de neurociência que é a partir da informação gerada aqui no teto do mesencéfalo que nós conseguimos, por exemplo, ter o comportamento de mapear. Isso é muito doido. Vou explicar para vocês agora. Imagina que vocês estão chegando no campus, né, na universidade, e aí vocês recebem uma mensagem, um e-mail, a aula vai ser em sala X, no andar Y, no bloco B. Você nunca foi lá na sua vida, né? Então, enquanto você vai para esse lugar, você vai lá, pá, e aí você tá, sei lá, pensando na morte da bezerra, beleza? E como é um lugar que você nunca foi, você nunca viu, normalmente a tua cabeça, sei lá, você tá pensando em outra coisa, né? Você tá com a mente em Nárnia. Quando você não percebe isso, mas os nossos olhos ficam olhando para, ficam varrendo, fazendo uma varredura no local, olhando para tudo, mapeando mesmo. Quando você vai entrar na sala que você finalmente acha, né? Você nunca foi nessa sala, você chegou mais cedo que todo mundo, então não tem ninguém lá. A sala tá destrancada. Você bate na porta, abre, quando você abre, que você começa a olhar para a sala sem perceber direito, sem perceber que foi involuntário, você olha a sala toda, de canto a canto. E aí depois você vira, fecha a porta e vai sentar. Sabe? Esse comportamento involuntário de mapeamento de áreas é dado principalmente às informações recebidas, essas informações do córtex visual, da retina, aqui ó, nos colículos superiores, tá? Então, esse comportamento de mapeamento é nessa região aqui, beleza? E aí, por exemplo, quem dirige, né? Quem dirige carro, por exemplo, há muitos anos. Você sabe que quando a gente dirige, né? Quando o motorista senta no carro,
que a gente tá lá dirigindo e aí a gente vai fazer uma curva, né? O motorista sabe, quem dirige há muito tempo, né? O motorista quando vai virar assim o carro e é numa curva fechada, né? Tem um poste aqui bem, sei lá, tem um cone. Tem um cone aqui no meio do asfalto. Aqui o cone. E o carro tá aqui. Quando o motorista vai virar, às vezes o passageiro que tá do lado, que não dirige carro, diz: Meu filho, tem um cone aqui, você vai bater. Só que aí o motorista faz a curva com um cone aqui bem pertinho e não rela no cone. Sabe? Esses anos de experiência de direção fazem as regiões encefálicas e principalmente ali as regiões associadas ao mapeamento de áreas, como aqui no teto do mesencéfalo, ficarem muito profissionais nisso. O motorista basicamente mapeia o carro todo dentro da sua cabeça. Se ele sente, por exemplo, quando a gente estaciona o carro numa ladeira, a gente consegue sentir os pneus meio que subindo na ladeira, sabe? A gente consegue fazer o mapeamento do carro, a gente faz o mapeamento de uma moto, por exemplo, né? Os tenistas profissionais que tem uma raquetona desse tamanho, eles conseguem, cara, isso é impressionante, velho, isso é muito impressionante. Eles conseguem calcular, aqui tá a região redonda, né? Eu não sei como chama a raquete, mas aqui tá a região redonda, né? Que a bola bate aqui. Os tenistas profissionais conseguem meio que calcular exatamente a força que eles têm que fazer e a posição do braço para colocar, para que quando eles façam esse movimento a bola caia exatamente aqui na raquete. Sabe? Esse mapeamento principalmente ocorre graças a essas informações aqui, né, geradas a partir dos colículos superiores que descendem pelo trato tectoespinal para a nossa musculatura, para poder fazer esses ajustes, né, para poder regular essa nossa postura ou algum movimento específico. Beleza? O próximo trato é o trato vestíbulo espinal. E o trato vestíbulo espinal, aqui tem um spoiler, né? Ele recebe muitas informações daquele par de nervos cranianos associado à nossa audição. E, como nós vamos ver depois, quando a gente estiver discutindo sobre audição, dentro da nossa orelha interna existe uma estrutura chamada de cóclea que consegue produzir potenciais de ação, potenciais elétricos que informam ao nosso sistema nervoso os sons que nós estamos ouvindo. Entretanto, acoplado à cóclea existe um outro dispositivo que é específico para fazer o controle de equilíbrio. É o famoso sistema neurovestibular, sabe? E essa informação, tem os otólitos, a membrana otolítica, né? Os cristalzinhos gelatinosos que deslizam em cima daquela membrana otolítica, tá? E tudo isso, essas informações vestibulares, elas vão ser enviadas pelo nervo vestíbulo coclear e elas vão para essa região aqui, ó. Vão também, claro, né, para córtex, enfim. Eu quero que vocês entendam que é tudo muito integrado. E ela acaba vindo também para cá, ó, para os núcleos vestibulares, aqui nessa região posterior do tronco encefálico, beleza? E aí, em que ela é importante? Como o sistema neurovestibular está associado ao equilíbrio, né? Os núcleos vestibulares, quando recebem essa informação do aparelho neurovestibular, eles vão integrar esses estímulos e gerar respostas no que diz respeito a, por exemplo, o equilíbrio da nossa cabeça, sempre acima dos ombros, né? Então, normalmente a cabeça tem que ficar em cima dos ombros, né? Nunca abaixo dos ombros, na linha média, né? Então centralizada, não para cá para um lado ou para o outro. E aí agora volta ao que eu falei no início do vídeo, né? Se você tem um trauma muito grande no crânio a ponto de comprometer a orelha interna, você pode ter dificuldade postural. Você pode ter um comprometimento postural. A cabeça pode ser mais inclinada para um lado ou para o outro, ou ela pode ser mais encurvada para frente, a posição da cabeça pode ser meio fora da curva fisiológica, né? Então tudo isso tem a ver por causa dessa sensibilidade vestíbulo-coclear, né? Que acaba, por estar traumatizada, produzindo uma resposta postural diferente, divergente do que deveria ser, beleza?
Então, os músculos das costas também, principalmente aqui da região cervical, né, para controlar a inclinação da nossa cabeça e do nosso pescoço, beleza? E isso é importante, inclusive, eu não sei nem se tem... Ah, tem a foto aqui. Isso aqui é até importante, inclusive, porque, por exemplo, eu peguei essa imagem aqui, que foi usada no Papo de Tutor, e ela mostra especialmente em que situação essa informação vestíbulo espinal é importante, né? Aqui tem um brother, ele tá no meio do asfalto, numa rua que não é nem um pouco inclinada, né? E aqui, se vocês pararem para pensar, né, o carro tá todo inclinadão para lá, e aqui a rua toda inclinada, ela aqui o eixo seria mais ou menos isso, ó. Se fosse para a gente traçar um eixo perpendicular, ó, percebam que o carro respeita esse eixo horizontal. Já o rapaz, ele tá fora desse eixo aqui, ó, que era para ser assim. Essa imagem explica muito melhor. E aí, percebam que o rapaz, ele tá perpendicular em relação ao chão, se o chão não tivesse inclinado. Olha só a linha em amarelo. Se o chão não tivesse inclinado, ele deveria e está retinho, diferente do carro. Ou seja, e isso é uma coisa completamente involuntária, tá? Eu sei que parece que ele fez de propósito só para tirar a foto, mas isso é completamente involuntário. O corpo faz esses ajustes, né? O nosso sistema neurovestibular recebe essas informações de inclinação, enviam para essas regiões do tronco, eles fazem o processamento e dão um feedback, retroalimentam, fazendo modificações na nossa postura. Então, quando a gente está descendo uma ladeira, a gente tende a inclinar o nosso corpo mais para trás, tá ligado? Para não cair. Ou então, quando a gente está subindo uma ladeira muito íngreme, tende a inclinar o corpo muito para frente para não cair para trás, sabe? Então, essas informações que envolvem a posição da cabeça, a inclinação da cabeça, sempre acima dos ombros, é uma informação que é finamente controlada por essa via aqui, por esses núcleos vestibulares que dão origem ao trato vestíbulo espinal, certo? E o trato vestíbulo espinal, eles descem aqui, ó, tá? Aqui tem uma partezinha, aqui essa outra parte, beleza? E por fim, a nível de tronco encefálico, a gente tem o trato retículo espinal. O trato retículo espinal, ele está diretamente aqui, ó, nessa região da formação reticular. Cadê? Aqui, ó. Na formação reticular, aqui nessa porção posterior do tronco encefálico. E o trato retículo espinal, ele também é importante para fazer as regulações devidas nesses procedimentos de postura, né? Então, o trato retículo espinal, ele vai estar diretamente relacionado, por exemplo, a controle de musculatura distal, controle também da postura ereta, né? Liberação dos músculos antigravitacionais. Então, eles estão muito relacionados a esse controle muscular, né? Involuntário. O antigravitacional e o gravitacional, o agonista e o antagonista, né? Extensores ou flexores, tá? Tudo isso bem involuntário. Para que quando, por exemplo, um flexiona, o outro antagonista tem que se estender, beleza? Essa aqui é basicamente a função involuntária, claro. Tudo, e aí eu tenho que finalizar deixando claro, tudo isso aqui é como se fosse uma maçaroca. Todas essas informações são integradas, tudo conversa. Uma ajuda a outra, complementa a outra, tudo forma um movimento. E é por isso que fica tudo bem ajustado, bem fino, bem perfeitinho, sabe? Mas no geral, separadamente, a nível de tronco encefálico, esses tratos aqui é o que são responsáveis pela maior parte de movimentos posturais involuntários.